Vamos então resolver o desafio número 7 sobre o Teorema de Pitágoras e neste exercício vamos analisar a distância entre os centros de duas circunferências, tendo por base a sua tangente interna. O enunciado é então o seguinte: calcular a distância entre os centros das duas circunferências, portanto, o comprimento do segmento DE, circunferências essas com raios de 6 unidades de comprimento, a maior, e 3 unidades de comprimento, a menor. Sabendo que AB, que é uma parte de uma das tangentes internas entre as duas circunferências, tem de comprimento 6 unidades de comprimento. Se analisarmos então a figura, verificamos que se esta reta, a preto, é tangente à circunferência azul e à circunferência laranja, significa então que o raio nos pontos de tangência é perpendicular à tangente. Devido a isso, podemos então definir aqui dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo ABD e o triângulo retângulo BCE. Podemos então verificar que a medida do comprimento deste segmento, que é a distância entre os dois centros, é constituída por duas partes. O segmento reta BD, que é a hipotenusa do triângulo retângulo ABD, e o segmento reta BE, que é a hipotenusa do triângulo BCE. Portanto, para calcularmos a distância entre os dois centros, teremos que saber o comprimento destes dois segmentos. Tendo em conta o triângulo retângulo ABD, este triângulo maior, como conhecemos os seus dois catetos, podemos facilmente calcular a hipotenusa. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, temos que AD ao quadrado, que é o cateto menor ao quadrado, mais AB ao quadrado, que é o cateto maior ao quadrado, é igual a BD ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado. AD é igual a 6, temos aqui um raio, e AB é igual a 8. Fica então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a BD ao quadrado, onde BD é igual a raiz quadrada de 100, ou seja, 10 unidades de comprimento. Temos então calculado uma parte desta distância entre as duas circunferências, está-nos a faltar o comprimento do segmento BE. Agora, se tivermos em conta o segundo triângulo retângulo, isto é, o triângulo retângulo BCE, neste triângulo conhecemos apenas um cateto, que é o raio da circunferência menor. Desconhecemos esta distância, isto aqui aparece o 5, mas é o resultado já do cálculo posterior, e desconhecemos também o comprimento do segmento BC. Então, como é que nós temos que fazer? Temos que recorrer a uma semelhança de triângulos. E vamos comprovar que o triângulo ABD é semelhante ao triângulo BCE. Vejamos então. O ângulo DAB, isto é, o ângulo em A, é retângulo, assim como o ângulo em C, que é o ângulo BCE, também é retângulo. Portanto, estes dois triângulos têm para já um ângulo igual. Por outro lado, como o ângulo ABD e o ângulo CBE são ângulos com o mesmo vértice e cujos lados são o prolongamento do outro, portanto, este lado, o lado BA é prolongamento do lado BC, assim como o lado BD é o prolongamento do lado BE, porque fazem parte das mesmas retas, significa então que os ângulos DBA e EBC são ângulos verticalmente opostos, isto é, são ângulos com a mesma amplitude. Ora, se aquele ângulo reto é igual a este, também é reto, e se estes dois também são iguais, significa que a diferença para 180 graus vai nos dar o mesmo valor. Isto é, o ângulo em D e o ângulo em E também são iguais. Ora, se temos dois triângulos com três ângulos iguais, significa que eles são semelhantes. É o critério ângulo, ângulo, ângulo. Deste critério podemos então tirar a relação métrica de semelhança. AD está para CE, isto é, o cateto menor do triângulo maior está para o cateto menor do triângulo menor, assim como BD está para BE, assim como BD está para BE, isto é, a hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor, assim como BA está para BC, assim como BA está para BC, isto é, assim como o cateto maior do triângulo maior está para o cateto maior do triângulo menor. Se preenchermos esta razão de semelhança, verificamos que AD é igual a 6, CE é igual a 3,
BD é igual a 10. Faltam-nos então os três outros valores, isto é, BE, BA e BC. Ora, como nós pretendemos calcular apenas o comprimento do segmento BE, vamos procurar a igualdade que envolve esta variável, neste caso é BE. Selecionando a igualdade da esquerda, temos então 6 sobre 3 é igual a 10 sobre BE, produtos extremos igual a produtos meios, resultando da propriedade fundamental da igualdade. Temos então 6BE é igual a 3 vezes 10, ou seja, BE é igual a 30 a dividir por 6, ou seja, BE é igual a 5 unidades de comprimento. Conhecendo os comprimentos dos segmentos BD e BE, temos então a distância entre as duas circunferências. Sabemos que DE é igual a BD mais BE, ou seja, 10 mais 5 é igual a 15 unidades de comprimento. Portanto, a resposta ao problema é o seguinte: a distância entre as duas circunferências, para estes dados iniciais, é igual a 15 unidades de comprimento. Vamos então analisar dinamicamente no GeoGebra este problema. Temos então aqui três seletores: o seletor para o raio da circunferência maior, o seletor R menor para o raio da circunferência menor. Temos aqui uma das tangentes internas, porque a outra seria passando por um ponto aqui e um ponto ali, e temos a distância entre os centros da circunferência, ou seja, o comprimento do segmento DE. Vamos então ver. Temos o primeiro seletor para o raio da circunferência maior, o segundo seletor para o raio da circunferência menor e o terceiro seletor para a distância entre os dois centros, isto é, o comprimento do segmento DE. Se as circunferências se superpuserem, deixa de haver tangente interna, como é evidente. Vamos colocar então nos nossos valores, raio igual a 6, raio igual a 3 e distância, neste caso nós já sabemos que a distância é igual a 15, porque vai condicionar o valor deste segmento AB. Pronto, temos o AB igual a 8, estes são os dados de partida, 6, 8, 3. Temos então que calcular a distância entre os dois centros. Esta distância resulta da soma de dois comprimentos, comprimento BD e BE, que são as hipotenusas dos triângulos retângulos respectivos. Este primeiro retângulo conhecemos os catetos e facilmente conhecemos a hipotenusa, o segundo conhecemos apenas um dos catetos, mas pela razão de semelhança entre os dois triângulos conseguimos calcular a hipotenusa. Tendo os dois comprimentos parcelares, temos o todo, que é a distância entre os dois centros de circunferência. Reparemos que a razão de semelhança se mantém, qualquer que sejam os valores de raio das respectivas circunferências.